Gente, nós estamos numa série neste mês, né, de mensagens no profeta Abacuque. O pastor Paulo pregou o primeiro capítulo, o pastor Edgar domingo passado o segundo, e hoje o pastor Paulo finalizaria, né, porque só são 3 capítulos, Abacuque, mas ele teve alguns sintomas aí do Covid e está sendo medicado. Nós estamos orando por ti, viu, pastor Paulo? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Nós também temos a Simone e o Ricardo também diagnosticados. Então, para todos os que estão passando por essa situação aí mais de perto, que o Senhor os abençoe, os ajude, melhoras e força, tá bom? Estamos juntos aí. Então nós fizemos uma mudança estratégica, né? Essa mensagem de hoje seria no próximo domingo, porque nós temos, né, na nossa programação, ao longo do ano, alguns dias que nós deixamos para falar do Dia da Visão, né? Que é esse daqui de hoje. E para que serve esse Dia da Visão, né? Essa lente aí mais apurada aí, para nós enxergarmos melhor aí, não só o futuro como o presente, né? A gente serve para falar de quem nós somos. Então, para quem não conhece a identidade aqui da nossa igreja, está escrito lá: somos uma família espiritual, chamados para fazer a diferença em nosso contexto e em nosso mundo. Temos uma identidade e o nosso foco é ser uma igreja saudável, em pequenos grupos. Então, para quem não conhecia, essa aqui é a nossa declaração de identidade aqui do Horto. Quem nós somos e queremos ser, né? Então, se você se identifica com isso, esteja conosco. Também é um dia legal, o Dia da Visão, para falarmos sobre a missão, né? Quem lembra a missão da igreja aí? Escreve aí no chat aí, vamos ver. Vamos ver quem é que vai lembrar aí a missão da igreja, decora aí. Vou esperar aqui, olha. Enquanto vocês escrevem aí, eu quero dizer para vocês que o Senhor tem nos abençoado tremendamente, tá? Então, bom, muito bem. Está carregando aqui. Nossa missão, olha lá. Vivemos para a glória de Deus, impactando vidas e fazendo discípulos de Jesus. Então, a nossa missão não é viver para a nossa glória. Nossa missão não é viver para a glória da minha família, né, dos meus negócios. A nossa missão como igreja é viver para a glória de Deus, né? E quem é a igreja? Eu, você, cada um de nós, todos juntos. E vivendo para a glória de Deus, nós vamos impactar vidas. Isso é natural. Essas vidas serão impactadas, né, e serão feitas discípulos de Jesus, porque verão em nós algo diferente. Então é esse poder de atração que o Evangelho tem. Nós também podemos falar dos nossos valores, né? Então é uma igreja arraigada na palavra de Deus como verdade para nós. É uma igreja que tem o padrão de Deus para a família. Não é o padrão da mídia para a sua família. Não é o padrão que você ouve na escola, né? Não é o padrão do mundo secular. É o padrão de Deus para a sua família. Nós também pregamos aqui relacionamentos saudáveis, evangelismo e missões, né? Crentes na sua vocação, fazendo e acontecendo aquilo que Deus tem para a tua vida, a busca de excelência, né? Nós não queremos nos acomodar entregando qualquer coisa, mas queremos servir com o nosso melhor. E uma vida cristã autêntica, né? E é nesse ponto aqui que eu quero dar um foco hoje, porque viver uma vida cristã autêntica não é fácil, tá? Já vou dizer para vocês que é bem difícil. Aliás, ser autêntico é difícil, né? É muito complicado nós sermos uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos ambientes, né? Nós somos muito bombardeados, né, por essa luta entre a nossa essência
de quem realmente nós somos e a aparência que nós queremos mostrar para os outros. Então, nós ficamos nesse embate, né? Por exemplo, no mercado de trabalho. Nós vamos para a nossa empresa, nós vamos para os nossos negócios, nós vamos atender nossos clientes, né? E aí nós vamos ser quem nós somos ou nós vamos aparentar aquilo que a empresa quer que nós mostremos. É muito complicado isso, né? E isso vai para todos os nossos relacionamentos, seja de amizade, seja familiar. Aliás, é na família que as pessoas talvez mais nos conheçam, né? Como realmente nós somos. E isso também não é diferente na igreja. Nós vemos esse relacionamento entre comunidade nem sempre aparecendo a essência, né? E às vezes muito mais a aparência. Então é essa maldade que tem no coração do homem, né? De querer mostrar uma reputação de quem não é, de querer ser aplaudido pelas pessoas, de querer não mostrar os seus defeitos, de querer esconder as suas falhas. Tudo isso é algo que nos persegue e é muito complicado para nós. Então, viver uma vida cristã autêntica na sua essência, realmente com a transparência que é necessária, não é fácil. E não é fácil, não é de hoje, né? Jesus já falava sobre isso há 2000 anos atrás, lá na Palestina. Nós temos esse texto aqui de Lucas. Esse texto, na verdade, ele também está em Mateus capítulo 7. Mas eu escolhi esse texto aqui de Lucas capítulo 6 para vocês entenderem que tem um segredo aqui. Olha só que interessante. Jesus, ali com os seus discípulos, pessoas o ouvindo todos os dias, né? Discípulos fiéis, todos os dias andando com Jesus. Alguns ali tinham deixado os seus trabalhos, né? A sua fonte de renda, e estavam ali fascinados ali, atrás daquele discurso, atrás daquele homem que realmente estava mudando a história da humanidade. Mas olha só que interessante, dentro daqueles discípulos, e aqui Jesus está falando para o seu grupo, né? Para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Se nós formos contextualizar para os dias de hoje, seriam para os crentes. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que vão à igreja. E ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É uma interrupção, é uma indagação, né? Jesus está fazendo uma pergunta aqui. Por que vocês me acompanham, né? Por que vocês ouvem tudo o que eu falo? Por que vocês ouvem as minhas orientações? Mas quando eu quero que você coloque isso na prática, vocês não fazem. Ao mesmo tempo, vocês me chamam de Senhor. Ou seja, vocês estão reconhecendo que eu sou o Deus sobre a sua vida, que eu sou o Senhor sobre a sua história, né? Que vocês são meus servos, que vocês, eu sou o seu mestre, vocês são meus seguidores. Mas ao mesmo tempo que vocês reconhecem isso, vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem. As orientações que eu dou para a vida de vocês, né? Que vai mudar a história de vocês, que vai te transformar. Então, esse grupo que estava lutando entre a essência e a aparência já existia lá com Jesus. E não é diferente até os dias de hoje. E aí ele continua o texto falando o seguinte: gente, eu vou mostrar para vocês agora o que é ser um cristão autêntico. O que é ser uma pessoa realmente transparente. Alguém que coloca na sua vida aquilo que está ouvindo. E ele diz: essa pessoa se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, vive a sua vida com autenticidade. Essa pessoa se compara a um homem que foi construir a sua casa. O construtor. Ele vai dar um exemplo aqui de edificações agora. Prestem atenção, talvez os engenheiros se identifiquem melhor aqui, os construtores, aqueles que sabem fazer aí, com a mão na massa. Ao construir uma casa, cavou fundo
e cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, não conseguiu a abalar. Aquela casa estava inabalável. Veio a enchente, veio a tempestade da vida, veio as chuvas, veio inundações, e aquela casa estava firme, porque ela estava bem construída, diz Jesus. Gente, o texto lá de Mateus, ele não dá esse foco aqui. Aquele texto ele fala o seguinte: olha, os prudentes construíram sua casa sobre a rocha e os insensatos sobre a areia. Então, se você olhar aquele texto assim, sem perceber isso, você dá a impressão que a escolha do terreno faz a diferença. Percebem? Se eu construir sobre a rocha, a minha casa é firme. Se eu construir sobre a areia, a minha casa será destruída. Mas Lucas, ele tem um olhar mais detalhista, né? É um médico, ele vai assim nos detalhes. E ele não vai aqui focar no terreno, ele vai focar no método de construção. E ele diz, mano, não importa muito bem o terreno onde você vai colocar a sua casa, o importante é que você cave fundo, até você encontrar rocha. A hora que você encontrar a rocha, você desgasta a rocha, perfura a rocha e coloca o seu alicerce ali. Se a sua casa estiver com esta profundidade de fundamento, ela não será abalada. Então, se nós olharmos aqui essas duas casas de Lucas, aparentemente elas estão, se você for olhar a aparência delas, do chão para cima, elas são iguais. E nós olhamos os cristãos, eles são iguais. Os cristãos, ambos os grupos vão à igreja, ambos os grupos dizem que são cristãos, que servem a Deus. Ambos os grupos, dizem que amam o próximo, ambos, e eles vão tentando viver uma vida parecida. Porém, as casas só têm a aparência igual, mas elas não têm o fundamento igual. Uma está firmada na rocha e a outra foi construída sem alicerce. Mateus diz, esse cara é um louco, esse cara é um insensato de construir a sua casa sobre uma areia sem fundamento. Essa casa, ela vai ser o quê? Destruída quando vier as tempestades. Esses são os segredos, então, dos grandes edifícios. Olha só, uma bela arquitetura, uma excelente tecnologia, com certeza bons equipamentos aqui, bons trabalhadores, um material de primeira. Mas tem um segredo. Para construir um prédio desse, precisa de fortes alicerces. Eu trouxe o exemplo aqui desse edifício Burj Khalifa, lá em Dubai. É o edifício mais alto do mundo, gente. Olha só a altura dele. 828 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, ela está a 798 metros do nível do mar. É como se você saísse de Santos, lá da Baixada Santista, da Praia Grande, do Guarujá, e subisse toda a serra de carro. Para quem é aqui de São Paulo sabe do que eu estou falando, é uma serra íngreme, pela Anchieta ou pela Imigrantes, que são as estradas ali. E aí você chega em São Paulo, ainda não deu a altura desse edifício. Eu moro no 17º andar. As pessoas vão lá, acham que é alto. Esse edifício é quase 10 vezes mais do que aonde eu moro. Ele tem 160 andares, gente. É um colosso, é um gigante. Mas ele tem um segredo. E o segredo dele não está na aparência. Apesar de ser lindo, bonito, tecnológico, moderno, Dubai é uma cidade incrível, fantástica, conheço só pelas fotos por enquanto. Mas o segredo dele está aqui, olha. 604 metros de alicerce. Ele tem quase de profundidade o que ele tem de altura. Ou seja, para subir um prédio grande, eu preciso de fundamentos profundos. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, meu querido: como anda o teu alicerce?
Aonde você está construindo a tua casa? Qual é o fundamento da sua vida? O texto diz que aquele que tem um fundamento firme, ele é inabalável. A tua casa, meu querido, tem conseguido resistir às tempestades da vida ou ela está balançando a ponto de cair a qualquer momento? A tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua vida, a tua saúde. Como está a tua estabilidade? Essa é a questão. Nós estamos num momento de pandemia. As más notícias estão todos os dias na nossa casa. Não precisamos nem sair para isso. Como está a tua estabilidade emocional diante das más notícias? Como está a tua estabilidade espiritual diante das investidas do inimigo contra você, contra a tua casa, contra o teu lar? Como está a tua estabilidade quando as coisas vêm contra você? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer hoje. Este conceito ele não está só nas edificações, ele está também na natureza. O segredo das grandes árvores, qual é? Essa copa linda, vários galhos, né? Muitos frutos, um caule vigoroso. Qual é o segredo das grandes árvores? É exatamente as raízes. Existem árvores que têm o dobro de raízes profundas, escondidas na terra, do que tem a sua copa visível. Por quê? As raízes, elas não só servem para deixar as árvores firmes, né? Plantadas na terra, mas elas absorvem toda a vitamina nutricional da terra que vai dar vida à árvore. Então é embaixo da terra que está a vida da árvore que nós vemos por fora. A gente só olha as folhas, nós só vemos os frutos, nós não vemos as raízes. E é ali que é o segredo da vitalidade daquela árvore. Talvez pensando nesses dois textos, é que Paulo escreveu para os Colossenses no capítulo 2, dizendo isso daqui, olha. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quando Paulo então escreve aos Colossenses, certamente ele estava pensando nessas figuras, nessas analogias. Estar enraizado em Cristo, a sua vida totalmente entremeada com a dele, de forma que não se dá para separar a minha vida da de Cristo. Nós estamos ali totalmente entranhados, enraizados nesta vida e edificados em Cristo. E ele diz que ele é a rocha eterna, a rocha viva. Colocar a sua vida, então, edificada na rocha que é Cristo, é que vai fazer de nós uma vida inabalável em todos os momentos e em todas as situações. Meus queridos, isso realmente não é fácil. Isso não é brincadeira. Se nós formos olhar isso para o mercado de trabalho ou para a nossa vida do cotidiano, esse conceito se aplica em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Nós vamos, por exemplo, pensar num médico. E todos vão olhar, talvez, para o salário de um médico, para o carro do médico, para a viagem que ele fez com a família nas férias, mas poucos vão olhar para os momentos secretos que ele estava ali fundamentando os seus estudos. Horas e horas estudando, horas e horas fazendo a sua residência, horas e horas treinando, se capacitando, enquanto muitos talvez estavam na farra,
o médico estava ali, olha, no secreto, buscando aperfeiçoamento. Nós podemos falar de um engenheiro, quantas horas e horas fazendo cálculos, né, para que depois se faça um grande empreendimento. Então, é no secreto que essas pessoas são construídas. Ninguém aparece do nada, gente. Nenhuma pessoa de sucesso. Nós falamos sobre sucesso quarta-feira, né? Fábio Carlini veio aqui, falou muito bem sobre sucesso. Mas, gente, o sucesso precisa ser construído, né? Não existe mágica. Nós podemos falar de um juiz federal, o quanto ele estudou para os seus concursos, para as suas provas, no secreto, né? Nós podemos falar de um CEO, um grande homem de negócios, um executivo. Nós olhamos para o nosso chefe, né? E muitas vezes ambicionamos, mas nós não queremos pagar o preço, muitas vezes, que ele pagou. Né? Um empreendedor de sucesso, um homem de negócios, né? Qual foi o preço que esse cara pagou? Bom, muito bem, talvez então você diga assim, mas o que o Rogério está dizendo? Que então a salvação do cristão está na mão do quanto ele vai se esforçar para isso? Não, não foi nada disso que eu disse. Você entendeu totalmente errado. É exatamente o contrário. Né? Não é o meu esforço, as minhas horas ali de dedicação com Deus, de fazer o meu fundamento, de cavar a minha terra, que vão me projetar para a vida eterna. É o contrário. É porque eu sou salvo. É porque eu tenho a vida eterna, é porque Cristo me alcançou, é que eu vou dar o meu melhor, é que eu vou cada vez mais querer estar perto dele, é que eu vou buscá-lo com cada vez mais intensidade. É porque Cristo me alcançou e mudou a minha história que eu quero entrar em profundidade de relacionamento com ele. É porque Cristo me alcançou que eu não posso mais viver uma vida superficial. Então, esta busca por Deus, essa busca nos meus alicerces, este cavar cada vez mais fundo, estas horas de oração, esses momentos com Deus, na verdade é resultado do grande encontro que Ele já fez conosco. E não a causa, é o resultado. Porque Deus me alcançou, eu vou cada vez cavar mais fundo e cada vez mais profundo nesse relacionamento de intimidade com Ele. Muito bem, a história continua, nós vamos só até esse versículo aqui, e aí ele vai voltar agora para aqueles insensatos, né? Para aqueles incoerentes da vida, que falavam Senhor, Senhor, e não faziam aquilo que estava sendo ensinado. Ele diz, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Ele não cavou. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Meu querido, pare um pouquinho para pensar agora na tua vida. Faça uma reflexão. Como você tem conseguido e sabido lidar com os cenários adversos e as situações que te vêm pela frente? Talvez você esteja muito sensibilizado, talvez você esteja muito fragilizado, talvez você seja uma pessoa muito vulnerável. É bem provável que essas características sejam consequência de falta de fundamento sólido na construção da tua história. A gente fala por aí que a casa caiu, né? E é um ditado popular. A gente brinca, quando a gente entra numa encrenca, a gente não sabe se livrar daquilo, a casa caiu. Mas, gente, ter uma casa destruída, tudo o que você construiu ao longo da vida, não servir para te dar a sustentação quando você tiver os próximos passos, é muito triste. Então pense bem em tudo isso. Pense bem como você está construindo a tua casa.
Talvez você esteja focando só nos azulejos, só no acabamento, só no telhado. Você quer uma linda janela, você quer uma bela porta de correr, né? Você quer uma massa corrida linda, uma pintura excelente. A sua vida vai ter uma aparência linda. Mas se você não viver uma vida secreta, de buscar a Deus, tudo isso daqui vai desmoronar uma hora. Pense muito bem nisso. Bom, mas por que então as pessoas, e muitas das pessoas, não fazem fundamento na sua casa? Eu coloquei aqui 3 motivos rápidos. Basicamente porque, primeiro, demanda tempo. Cavar demanda tempo. O buraco não vai aparecer da noite para o dia. Enquanto as pessoas vão estar fazendo coisas lindas, você vai precisar estar cavando. Enquanto uma família está na piscina brincando, você vai precisar estar cavando. Então, cavar demanda tempo, demanda tempo. Além disso, exige empenho. Você vai gastar energias com isso. Você vai gastar horas com isso. Você vai se esforçar por isso. Você vai precisar dar o seu melhor para cavar os seus alicerces. Ninguém vai fazer isso por você, meu querido. Não adianta, não é a sua família que vai fazer isso por você. Você jovem que está me ouvindo, não é o seu pai crente que vai cavar o seu alicerce. Não adianta, ele pode dar as orientações, ele pode dizer quais são as ferramentas, né? Ele pode dizer se a pá ou a enxada vai ser melhor naquele momento, mas quem vai ter que suar ali e pegar forte vai ser você. Você, marido que confia na fé da sua esposa, você, esposa que confia na fé do seu marido, isso não existe. Na vida com Deus é você e o seu próprio esforço, o seu próprio relacionamento, a sua própria busca com Deus. E um terceiro motivo, porque as pessoas não querem cavar e fazer os seus alicerces, porque não dá audiência, né? Ninguém está vendo. A sua vida no secreto é escondida. Meus queridos, eu há um mês atrás aqui, eu acho que eu contei aqui um pouquinho do meu testemunho, uma parte aqui da minha vida. E talvez hoje você fala assim, né? Você pode pensar assim, mas para o Rogério é fácil ter todo esse momento aí com Deus, né? Ele está no ministério integral, ele está focado nas coisas de Deus. Eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso limpar minha casa, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não tenho esse tempo todo que o Rogério tem para cavocar aí essa vida secreta de intimidade com Deus. Meu querido, eu quero te dizer o seguinte, vou fazer 47 anos. Já fiz mais de 34 anos de batizado, de convertido. E eu vivi mais de 30 anos já no mercado de trabalho. Essa vida integral que vocês me veem hoje, eu só estou vivendo há 1 ano. Só 1 ano. A minha vida inteira, os outros 40 e poucos anos de cristão, desde criança, foram uma vida como a sua. Acordava cedo, trabalhava, estudava, criava os meus filhos, com a minha família, com a igreja, com o meu ministério, com tudo. Talvez até mais difícil que a sua, porque eu acabei entrando por um segmento de comércio, de varejo, que não me dava folga nos fins de semana. Eu fiquei mais de 20 anos sem folgar um feriado. Eu trabalhava de 12 a 15 horas por dia. E mesmo assim, eu nunca, nem um dia, deixei de cavocar, pelo menos um pouquinho, o meu alicerce. Queridos, eu sei que a vida não é fácil. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu vivo a vida como você vive. E eu sei de todas as dificuldades que você tem. Nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo cenário, no mesmo contexto. Mas, meu querido, um pouquinho do meu testemunho que vocês ouviram naquele domingo, só foi possível ter um final feliz ou estar sendo construído uma história feliz de fé, de coragem,
de perseverança, de continuidade, de permanência com Deus, porque várias horas do meu dia, vários dias ao longo da semana, eu acordava de madrugada, buscava a Deus no meu secreto. Queridos, enquanto muitos estavam dormindo, eu abria a mão das poucas horas do meu sono para buscar a Deus. Hoje eu sei, eu tenho mais tempo. Hoje eu posso buscar a Deus 1, 2 horas se eu me programar. Mas às vezes eu tinha 15 minutos, eu tinha 20 minutos. Era o tempo que eu entrava no banheiro da loja que eu trabalhava e ia orar a Deus. Às vezes era 20 minutos que eu tinha no meu horário de almoço, que eu buscava a Deus. Enquanto as pessoas iam ver televisão, enquanto as pessoas iam conversar, eu ia cavar. Enquanto os meus amigos saíam para as festas, enquanto a minha família assistia televisão, enquanto as pessoas se intoxicam de séries, eu estou cavando, meu querido. Então, meus amados, é fácil você ver a vida dos outros e falar assim, você é um privilegiado, como eu ouço às vezes. Você é uma pessoa que tem, Deus foi muito bom para você, Deus te deu perseverança, Deus te deu força para você vencer na vida. Querido, nada é à toa. Existe uma lei, a lei da semeadura, você precisa semear para colher. Não existe mágica no mundo espiritual. Você precisa se dedicar às coisas com Deus. Assim como aqueles profissionais se dedicaram para ter uma vida de sucesso, você não pode, como cristão, viver uma vida relaxada, uma vida de qualquer jeito, e achar que você será um grande homem de Deus de sucesso. Por que os cristãos, muitas vezes, quando são atacados pelo inimigo, eles cedem? Não é porque Deus ficou menor. Deus, é o Todo-Poderoso. É porque você está mais longe dele. A palavra de Deus é clara. Sujeitai-vos a Deus. Esteja escondido nele. Resista ao diabo e ele foge de você. É uma sequência lógica. Não adianta você virar de trás para frente. Queridos, essa é a palavra que nós precisamos pensar. Viva uma vida séria com Deus. Cave seus alicerces. Faça seus fundamentos. Não importa o preço que isso lhe custe. Não importa o esforço que isto exija. Faça o seu melhor. Busque a Deus intensamente. É esta vida no secreto com Deus que é o segredo dos homens de Deus. São os momentos onde ninguém está vendo no teu quarto você chorar, meu querido. São os dias e mais dias que você faz de jejum, clamando e buscando a Deus com intensidade. Buscando os dons espirituais. Buscando ser mais parecido com Cristo. Buscando ser sensível à tua voz. Sabe por que você muitas vezes ouve o que o Senhor fala e não consegue praticar? Porque você não está com intimidade com Ele. Aquilo é tão distante, aquilo é tão longe, aquilo é tão difícil. Sabe por quê? Porque você está flertando com o pecado. E é o pecado que te afasta de Deus. E ele impede que a palavra de Deus seja viva e poderosa na tua vida. Meu querido, esteja atento, preste atenção. Os nossos inimigos estão aí a toda volta. O diabo, o mundo, a carne. Eles querem o quê? Te paralisar. Mas a palavra do Senhor diz que nada nos separa do amor de Deus, quando estamos enraizados e edificados nele. Eu quero finalizar aqui com 3 frases aqui, 3 declarações. E elas vão rimar, e eu lembrei do pastor Edgar.
Tua visão exterior será sempre impulsionada pelo teu interior, meu querido. Nós estamos no dia da visão aqui. E eu queria muito bem estar falando aqui para vocês de projetos, de planejamento estratégico, de quanto nós vamos avançar nos próximos anos, do quanto que a gente espera que essa igreja seja relevante na comunidade, de quanto essa igreja vai impactar o seu bairro, de quantas conversões acontecerão aqui nos próximos meses, dos PGs que vão ser multiplicados, né? Do CR que está alcançando e transformando vidas pelo poder de Deus, das Déboras, e da escola bíblica, do ministério de adoração. Eu poderia falar de tantas coisas aqui. Mas, meu querido, tudo isso é exterior. Não adianta nós estarmos envolvidos num monte de coisas e tarefas e atividades se nós não tivermos um interior que Deus se agrada. A nossa visão exterior, ela será impulsionada pelo teu interior. O que é que está clamando aí no teu coração, meu querido? O que é que ferve aí na tua vida? É isso, é o que arde, a chama que arde no teu interior, é o que vai te impulsionar. Onde está o teu amor, aí estará também o teu clamor. É onde você coloca o desejo do teu coração, é por isso que você ora, é por isso que você clama, é isso que você busca, é essa intensidade que você coloca. E por fim, tua vida no secreto é que te fará ser completo. Enquanto você não tiver uma vida secreta de intimidade com Deus, você será uma pessoa, um quebra-cabeças faltando peças. A verdade é essa. Você será uma pessoa cheia de buracos, porque só Deus preenche o nosso interior. Só Ele. Nós fomos feitos com um buraco dentro do tamanho de Cristo. Nada mais encaixa nessa peça. Esse quebra-cabeça só se encaixa com a peça de Cristo aqui dentro. Então é a tua vida no secreto que te completa, que te faz você pegar a sua essência e jogar para a sua aparência. As pessoas vão ver em você aquilo que você realmente é. Essa palavra falou muito forte no meu coração essa semana. Agradeço a Deus porque Ele tem nos inspirado. É uma palavra poderosa, são 4 versículos, uma história, uma analogia de 2000 anos que fala muito forte hoje e falará para todo sempre, que a palavra de Deus, ela não fica antiga, ela se renova a cada manhã. Eu quero fazer uma oração contigo. Então, se for possível, feche os seus olhos aí na tua casa. Pense em tudo que nós falamos até agora. Pense em como você tem construído a tua casa, os teus alicerces, os teus fundamentos. Pense nos seus momentos que você tem dedicado a buscar a Deus. O quanto eles têm de qualidade. Quanto eles têm de intensidade. Senhor amado, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos impacta. Tua palavra, Senhor, não serve para afagar o nosso coração pecaminoso. Antes, serve para confrontar o pecado que há dentro de nós. E existe um pecado dentro de nós, Senhor, que é o pecado da preguiça, da procrastinação. É o pecado, Senhor, do comodismo. Nós não queremos, Senhor, fazer o que é certo porque dá trabalho. Nos ajuda, Deus, a sairmos da nossa zona de conforto, a buscarmos ao Senhor com o que nós temos de melhor. Nós não temos força para isso, Pai, é verdade. Mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele nos conecta contigo. É Ele que coloca em nós, Senhor, uma força que nós não temos, que nos renova todos os dias e que nos faz ver, Senhor, abre os nossos olhos para ver um amanhã poderoso em Cristo Jesus.
Eu lhe peço pelos meus irmãos, Senhor. Eu lhe peço pela tua igreja. Eu lhe peço por todos os teus filhos que estão fracos na fé. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos renove. Que o Senhor nos encoraje a sermos amanhã melhor do que somos hoje. E hoje melhor do que fomos ontem. A buscarmos, Senhor, a cavarmos fundo, a termos esse relacionamento contigo, que é tão prazeroso. Quando realmente nós encontramos essa rocha, esses momentos com Deus se tornam tão agradáveis. Talvez o meu irmão, Senhor, que esteja me ouvindo, tenha dificuldade de ler a tua palavra, de buscar a tua face. Talvez esses momentos são enfadonhos, esses momentos são chatos. Talvez quando a gente pega na tua palavra para ler, dá sono. Claro, há uma guerra espiritual aí, entre a carne e o espírito, mas nós precisamos saber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele nos capacita para vencer essa guerra. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu ânimo, pelo teu espírito, pelas tuas verdades. Obrigado, Deus, porque quanto nós mais cavamos, nós mais encontramos os tesouros escondidos da tua palavra revelada em Cristo Jesus. Que lindo, Senhor, é isso, é saber que nós temos uma essência profunda, viva e poderosa contigo. Em nome do teu Filho que te agradeço. Amém, Senhor.